noite a toda a audiência da RDC TV, boa noite, vereador Pablo, boa noite, prefeito Fortunati. O que aconteceu hoje foi lamentável, né? Nós temos uma situação na Câmara de Vereadores que ela é muito evidente. Qualquer grupo que vá se manifestar, a gente já teve votações polêmicas envolvendo a prefeitura, como privatização da Carris, né? A desestatização, como queiram, a demissão ou fim do cargo de cobradores, reforma da Previdência dos municipários. E em todas essas pautas polêmicas, a Câmara estava extremamente, vamos dizer assim, bélica. Né? Nós tínhamos a Romu, tínhamos Brigada Militar, tínhamos um aparato de controle para quem deveria entrar ou sair do plenário. E nós, da oposição, sempre fomos contrários, inclusive, a esse tipo de cerceamento de acesso ao plenário. Mas, enfim, o argumento era a pandemia, o argumento era que precisávamos respeitar a proporção de ocupação, e hoje, misteriosamente, né, durante essa pauta, isso foi desrespeitado. Foi dada uma abertura quase que irrestrita a esses manifestantes, que são manifestantes que, inclusive, muitos deles vinculados a clubes de tiro, a movimentos de extrema-direita, uns foram apontados como causadores daquele ato lá no Parcão, que simulou enforcamento de negros pela Ku Klux Klan. Outros estavam envolvidos, inclusive não poderiam nem entrar na Assembleia Legislativa, né, que foram dos causadores desse caos. Baderneiros da extrema-direita, causadores do caos. O que acontece? No momento em que existe a fala do vereador Janta, né, esses manifestantes não respeitando, né, o espaço democrático, começam a vir com acusações e tal, e levantam um cartaz com uma suástica nazista. De imediato, o líder do governo, Sequim, do MDB, exige a retirada do cartaz e da mulher que segurava esse cartaz. Ela se retira, esse cartaz ele fica circulando e o indivíduo que aparece no vídeo resolve se apropriar desse cartaz. E o Sequim, então, mais uma vez, determina que esse indivíduo seja retirado. E esse indivíduo ele já é reconhecido por outros atos violentos em outras ações. E ele se nega a sair e se nega a entregar o cartaz. E aí que acontece todo esse vídeo aí que vocês estão vendo. Era uma apologia ao nazismo ou era uma forma de atribuir, de chamar, de acusar o outro de nazista? Olha, tanto faz. O cartaz é completamente bizarro, porque o cartaz ele dá umas informações completamente abstratas. O fato é o seguinte: durante esse processo existem diversas falas racistas contra vereadoras negras da casa. E como eu falei, esse grupo é o mesmo grupo envolvido lá no ato do Parcão, um ato racista no Parcão, é o mesmo grupo envolvido no ato em frente ao Palácio Piratini, em que é falada a frase "o trabalho liberta", tá? O trabalho liberta, que é uma frase que está nos campos de concentração de Auschwitz. É exatamente é o mesmo grupo, são as mesmas pessoas identificadas, todos sabem qual é, que negam o uso de máscaras, que negam a vacina, né, que utilizam símbolos, estavam inclusive com a camiseta Don't Threaten Me, uma camiseta famosa, né, uma bandeira famosa nos Estados Unidos, os grupos supremacistas estavam lá. Então é esse grupo, então é muito, sabe, e é sempre essa ideia que não foi bem assim que eu quis dizer, não, aquilo era uma brincadeira, não, aquilo foi um comentário. É muito fácil. O fato é que essas pessoas desrespeitaram as normas da Câmara, essas pessoas trouxeram símbolos, né? Fui eu que retirei esse símbolo aí que está aparecendo, né? Porque já tinha sido requisitado que fosse retirado esse símbolo e já tinha sido requisitado que esses indivíduos fossem retirados da casa. E hoje misteriosamente, tínhamos hoje pouca segurança no espaço. Pouco segurança, a guarda municipal muito enfraquecida, né? Eu dei voz de prisão porque a minha assessora foi agredida, puxaram os cabelos dela. Vereador, esse indivíduo de amarelo aí, com essa camiseta que eu falei, ó. Vereador, uma camiseta supremacista. Não sei se está tendo delay. Vereador, o senhor cogita a hipótese de ter sido proposital a redução do aparato de segurança? Eu cogito sim. Cogito que tenha sido proposital, que esse caos tenha sido proposital,
né? Nós temos já a lista de quem entrou na casa e qual gabinete estavam ligados, quem entrou na casa hoje. Ou seja, essas pessoas que causaram essa situação entraram por alguns gabinetes que nós já identificamos. E naturalmente era um momento não vai declinar aqui, imagino, né? A gente vai declinar isso na delegacia de polícia, né? Porque o que foi feito hoje não tem... Porque assim, ó, a minha assessora puxaram os cabelos dela, tá? Foi agredida. Então houve uma série de agressões, né? E eu não admito que isso possa acontecer dentro da Casa do Povo dessa maneira. O fato é, tudo estava articulado para que isso acontecesse. Nós tínhamos uma ação hoje lá na Assembleia Legislativa. Esse grupo foi até a casa com cartazes identificados todos iguais, ou seja, alguém está financiando isso. Isso não veio assim da cabeça de algumas pessoas. Os cartazes que estavam lá anti-vacina, todas com as mesmas características, cartazes grandes, caros, tá, de plástico. Quer dizer, estavam em horário, que a gente sabe que é horário de trabalho, né? Eles não representavam em tese associações, não representavam sindicatos, não representavam nada. Estavam lá como supostos cidadãos. Agora, muitos deles aí nós sabemos que têm envolvimento, inclusive, com políticos, né? Alguns já foram, inclusive, assessores da Câmara de Vereadores. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos hoje na casa. E eu digo mais, se a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, não começar a ter um controle maior sobre a entrada de metais, né, no espaço, porque é muito fácil hoje a pessoa entrar, só dá o nome dela lá e entra sem nenhum tipo de revista, nós teremos uma tragédia dentro em breve na Câmara Municipal de Porto Alegre. Para mim é brutal, né? Não tem comparação entre Stalin e Hitler. Stalin e Hitler. Para mim, a comparação entre Stalin e Hitler ela é em relação ao totalitarismo, né? Dois eram ditadores aí que tinham uma lógica de, digamos, de se colocar como centro do poder. E matar pessoas. Os reis da verdade. Como? E matar pessoas, né? Matar pessoas a esmo. Sim, né? temos os gulags. Eu não sou stalinista, né? Então, para mim, é chovendo molhado falar isso. Mas para mim tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu acredito que comparar a tese comunista com a tese nazista é um desconhecimento histórico brutal, né? Porque a tese nazista, a tese fascista, ela tem o genocídio e a eliminação como cerne, né? A eliminação total dos diferentes como cerne, principalmente dali, né, no nazismo, essa lógica dos judeus, dos comunistas, enfim, dos homossexuais. Isso está no cerne, está no Mein Kampf, né? E inclusive a lógica fascista também tem a mesma teoria. Já a tese comunista, né, a teoria comunista, marxista, isso não está no cerne. Então, quer dizer, por isso que nunca, né, numa sociedade minimamente democrática, por exemplo, a teoria comunista ou anarquista, enfim, será criminalizada, ou pode ser criminalizada, seria uma bobagem, né? E o nazismo e essas teorias fascistas serão, porque no cerne delas está ali a eliminação e o preconceito, enfim, conceitos, né, que não estão de acordo nem com o mundo capitalista, nem liberal, nem com nada. Então, para mim é muito simples essa resposta, né, em relação a isso. Sobre essa fala do exército do Stedley, né, eu acho que a gente tem que relativizar. Isso foi falado num contexto de ocupar ruas, de ter um grupo muito organizado, como é o MST, né, não no sentido de pegar em armas, como que é o presidente Bolsonaro, que incita isso frequentemente. Inclusive, nós temos aí atiradores com 60 armas de grosso calibre prontos aí para qualquer tipo de operação. Isso é dito frequentemente, né, pelo nosso presidente. E é bom que se diga, né, que frequentemente também ele faz apologia a torturadores e que ele é apoiado por grupos neonazistas. Tem vários documentários e reportagens, né, tratando sobre esse assunto. Então nós não estamos lidando numa situação de normalidade democrática no nosso país. Então eu acho que isso tem que ser dito nesse contexto. Sobre essa situação, né, envolvendo especificamente a Câmara de Vereadores, o que eu tenho para dizer, sim, eu acredito que a democracia ela suporte, né, ela suporte a divergência, o xingamento, essas coisas. Eu acho que, né, dentro do limite, isso faz parte, né, do sangue, do momento. Agora, o que não faz parte é nós termos essa lógica de apologia a alguns símbolos, ou uma lógica de eliminação das diferenças. E eu acredito que, em relação a isso, a gente tem aquele paradoxo de Popper, né? O famoso paradoxo de Popper.
como é que a gente vai ser tolerante com intolerantes? Acho que esse é o ponto-chave. Se eu tolero os intolerantes, chega um momento que os intolerantes eles ganham. Ganhando, eles vão acabar com qualquer tipo de divergência. Então, esse é o ponto central, eu acho, que no debate que tem que ser trazido. Não é... Porque se é uma divergência ideológica, por exemplo, vamos trazer aqui. Eu tenho uma divergência ideológica com o Pablo, mas, de forma alguma, nós somos inimigos. De forma alguma, a nossa divergência ela ultrapassa o campo dos ideais, da ideia, do debate mais áspero. Por quê? Porque eu reconheço no Pablo, assim como eu reconheço no prefeito Melo, um democrata. Duas pessoas democratas. Eu tenho minhas críticas em relação à prefeitura, porque eu acho que a prefeitura, muitas vezes, nessa administração, ela fica refém de uma pauta extremista, de pessoas que já estão no campo, do meu ponto de vista, no campo de intolerância. Mas são duas pessoas que eu reconheço e reputo, pessoas democráticas e que estão dentro do jogo democrático nas suas divergências, que nas nossas divergências, que fazem parte do jogo político. Agora, tem outras pessoas, outros indivíduos que têm outras lógicas que, no meu ponto de vista, não podem ser toleradas numa democracia, porque levarão, mais cedo ou mais tarde, a um recrudescimento, a um fechamento, e isso é muito grave, porque isso custa vidas, isso é uma situação que nos leva à tortura, nos leva à eliminação, etc., a todos esses pontos. Na tua opinião, quais medidas preventivas poderiam ser tomadas acerca dessa situação? Atos de manifestações com excessos, muitas vezes envolvendo violência física. Não deva ter cerceamento da liberdade de expressão nem de acesso a alguns espaços, mas, em primeiro lugar, eu penso que na situação atual... se for pegar minhas postagens de Twitter, enfim, o que eu tenho falado, eu tenho sempre alertado, eu acho que a gente não pode cair em provocações e buscar confrontos nesse momento. Até porque, no meu ponto de vista, tudo o que a extrema-direita quer, os intolerantes querem, é causar um caos social através de ações violentas de ambos grupos e tal, porque isso gera uma narrativa de fechamento de regime. Então, eu sou contrário a qualquer ato de violência deliberado, entendeu? Eu sou muito crítico a essas lógicas, que não é uma lógica necessariamente de esquerda, mas é uma lógica da ação direta, de, por exemplo, quebrar vidraças, essas coisas, porque, no meu ponto de vista, isso só dá mais argumentos para a extrema-direita. Imagino que você seja contra atos de violência independente. Assim, só resumindo, claro. Eu acredito que a gente tenha que ter uma organização centralizada, fazer atos de massa, organizar ações, por exemplo, se vai ter um debate na prefeitura, que essas pessoas tenham uma organização, que nós saibamos a quem elas pertencem e que as pessoas tenham uma lógica de discutir, fazer um debate duro, áspero, mas sem ultrapassar os limites democráticos, que tem filmagens, etc. Então, elas estarão lá, que foi gravíssimo, elas estavam realmente consternadas, foi um fato ali, vereadora Laura, vereadora Daia e vereadora Bruna, e amanhã estaremos juntos também, sendo solidários a essa situação. E só para já passar a palavra ao Fortunati, que é eu tenho uma grande admiração pelo Fortunati, embora estejamos às vezes em campos opostos, mas enfim, foi um grande amigo da minha mãe, visitou minha mãe no hospital, e foi até o velório da minha mãe, então eu tenho um grande respeito, máximo respeito aí ao Fortunati. Eu espero que nós não tenhamos novamente esse tipo de situação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e que os intolerantes se recolham aos seus espaços, porque é o momento que nós temos que chegar a um consenso, no mínimo democrático, que nós tenhamos um espaço de divergência, mas um espaço, mesmo na divergência, que a gente possa sobreviver, que nós não tenhamos riscos a rupturas. Então, é isso que eu desejo. Eu espero que, a partir de uma nova concertação, nós tenhamos um novo Brasil, e eu acredito piamente que 2022 será um momento de mudança e que nós possamos, em 2023, ter uma nova democracia e que nós consigamos, então, chegar a uma situação muito melhor do que a gente vive hoje.